Marcos 12, do verso 28 ao verso 31. A palavra de Deus diz: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos, pela segunda vez nesse dia, ouvir a tua voz nesse lugar. Reunidos aqui em teu nome, queremos receber a tua palavra, palavra que liberta, palavra que traz direção, que ensina, que nos conduz, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é o que precisamos, Pai. E a tua palavra é a fonte de tudo isso. Por isso não estamos aqui interessados em doutrinas humanas, em histórias, mas sim na palavra que sai da tua boca. É essa que queremos ouvir, é essa que preenche o nosso coração, é essa que nos dá direção e transforma a nossa vida. Pai, eu entrego a minha vida em tuas mãos, eu peço agora a tua unção, o poder do Espírito Santo para que eu seja útil, instrumento do Senhor na ministração da palavra, para que ela toque nos nossos corações e possa cumprir os teus propósitos. Coloco a minha vida diante do Senhor, orando por cada irmão também, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, Jesus foi indagado por um homem da lei, por um homem entendido nas Escrituras Sagradas, diz aqui um escriba, e ele pergunta a Jesus qual o principal dos mandamentos. E aqui a resposta simples, clara e objetiva de Jesus, apontando tranquilamente quais são os dois principais mandamentos. O principal, ele diz: ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo, imediatamente depois, ele diz: amar a teu próximo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Segundo Jesus, esses são os principais mandamentos. Queridos, há muitos mandamentos na Bíblia, não só os 10 mandamentos, né, que nós conhecemos, entregues ao povo de Israel, entregues através de Moisés, mas há muitos outros mandamentos do Senhor para nós, instruções de Deus para a nossa vida, orientações para que a gente viva melhor. A Bíblia está repleta de mandamentos. Não são pedidos, não são conselhos, mas são ordens que precisam ser obedecidas para que a gente viva melhor. Mas, entre tantos, Jesus elencou aqui 2, dizendo: estes são os principais. Então, o cumprimento destes, que são os principais, é maior do que qualquer outra coisa, é mais importante do que qualquer outra coisa que eu possa fazer. Se eu não faço o principal, será que adianta muito eu fazer o secundário? Embora eu também deva fazer aquilo que é secundário, mas eu não posso ficar apenas restrito ao que é secundário e deixar o que é principal de lado. Isso não é coerente. Então, se Jesus diz que estes são os principais, não é que eu não deva cumprir os outros, mas eu devo me empenhar ainda mais em cumprir estes em primeiro lugar. É uma questão de ordem, é uma questão de prioridades. E às vezes as nossas ordens e prioridades estão invertidas e a gente faz coisas menos importantes antes daquelas que são mais importantes. E aqui Jesus está colocando as coisas em ordem. Então, se eu quero fazer coisas para Deus, se eu quero ser útil, se eu quero ser alguém usado por Deus, as primeiras coisas que eu devo obedecer são estes 2 principais mandamentos. Eu posso, então, concluir
que esses dois que ele diz são os principais, são a base de todos os outros. São a base de tudo que fazemos. Como obedecer a Deus se eu não o amo? O próprio Senhor Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja, Jesus tem mandamentos também, mas a condição para que eu os guarde é, em primeiro lugar, amá-lo. Por isso, o primeiro e o principal é amar sobre todas as coisas. Como guardar se eu não amo? Vou guardar apenas como uma regra, mas não como algo natural da minha vida, de um relacionamento de amor com Deus. Então, é essencial que a gente coloque as coisas em ordem. E isso deve ser a base para tudo aquilo que eu faço, tanto no mundo, quanto, inclusive, na igreja. A igreja também é um lugar de eu praticar os mandamentos de Deus. O mundo onde vivo, onde trabalho, onde estudo, também é um lugar de praticar aquilo que a Bíblia me diz, mas também dentro da igreja. Então, pensando agora na igreja, que é o nosso foco nesse momento, como deve ser a minha motivação para fazer qualquer coisa para Deus? Para servir a Deus na igreja, por exemplo. Qual deve ser a minha motivação? Os dois principais mandamentos. O que deve me motivar a servir, seja em qualquer área de ministério na igreja, deve ser, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, e, em segundo lugar, amar a meu próximo como a mim mesmo. A minha ideia de serviço deve ser baseada nessas coisas. Eu sirvo porque amo a Deus, e eu sirvo porque amo aos irmãos. É nessa ordem que as coisas têm que funcionar, senão as coisas não darão certo. E esse amor a Deus, acima de todas as coisas, a Bíblia nos diz algumas coisas importantes sobre isso. Ele é a garantia para nós de que a nossa vida está nas mãos de Deus e que tudo vai cooperar para o nosso bem. Você conhece o versículo Romanos 8, 28? O que diz? De tanto que eu repeti, você já sabe de cor, não sabe? Hein? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? De quem ama a Deus. De quem coloca esse mandamento em primeiro lugar, que é o lugar que Jesus o colocou. Não sou eu que estou inventando isso, foi Jesus que botou em primeiro lugar. Se eu amo Deus dessa maneira, há uma garantia para mim, há uma tranquilidade para mim. Todas as coisas, de alguma maneira que eu não sei explicar, de alguma forma vão cooperar para o meu bem. Eu vivo em paz, sabendo que mesmo as coisas difíceis, de alguma forma Deus as transformará em meu favor. Todas as coisas cooperam para o bem. Você vê um outro versículo que todo mundo gosta, né, que se cumpra, está no Salmo número 37. Abra aí, Salmo 37, verso 4. É bem conhecido também, mas às vezes mal interpretado. Salmo 37, versículo número 4. Olha o que está escrito: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Todo mundo quer ver os seus desejos satisfeitos, mas a condição aqui é agrada-te do Senhor. Simplificando, ame ao Senhor, ame-o, agrada-te dele, que ele seja agradável a você, que não seja um sacrifício para você servir a Deus, que seja algo prazeroso, fruto de um amor, da maneira como Deus requer de nós, que isso seja a base do nosso relacionamento. Então, veja, há uma garantia de que Deus está cuidando da minha vida. Há uma garantia de que Ele está contemplando até os anseios do meu coração, se eu o amar em primeiro lugar. Veja, irmãos, essas coisas não foram colocadas por Deus em primeiro lugar à toa. Jesus deu a resposta ao mestre da lei de forma bem clara. Esse é o principal. Ame a Deus de todo o teu coração. Ame de toda a intensidade, com todo o teu entendimento, e isso deve nortear todas as tuas ações dentro e fora da igreja. É assim que Deus quer. Aí eu pergunto, irmão, sendo esse amor a Deus e ao próximo, que Jesus considera como principal mandamento,
ao olharmos para a igreja, que a princípio são pessoas que temem a Deus, que amam a Deus e que querem obedecer a sua palavra, a igreja não deveria ser uma comunidade de amor? O que você acha disso? Onde todos amam a Deus e onde todos amam ao seu irmão como a si mesmos. Todos amam ao próximo como a si mesmos. Seria aqui um lugar exclusivamente de amor. Um ambiente, uma atmosfera de amor. Tanto de amor a Deus, quanto de amor mútuo. É assim que a gente mostra que, de fato, estamos obedecendo a Deus. Por isso Jesus disse, irmãos, que nós seríamos conhecidos pelo amor que dispensamos uns aos outros. Você ouviu Jesus dizer isso? Ele não disse que nós seríamos conhecidos pelo tamanho da igreja, pela riqueza do templo, pela qualidade dos materiais empregados, pelas roupas bonitas que nós usamos, mas ele disse: vocês se tornarão conhecidos pelo amor que vocês manifestam uns aos outros. Partindo do princípio que nós queremos obedecer os dois principais mandamentos em primeiro lugar: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quem entrar numa igreja deve identificar que há um amor entre as pessoas e um amor a Deus, que nos faz obedecer, que nos faz guardar a palavra, os mandamentos, que nos faz ter a preocupação de não decepcionar aquele a quem amamos. Isso deve ser notório na nossa vida. Se não é, tem alguma coisa errada. Se não é dessa maneira, tem alguma coisa desajustada. As coisas não estão na ordem correta. Nós não estamos cumprindo na ordem certa. Então, a igreja deveria ser uma comunidade de amor. E aí, a gente pensando nisso, faz outra pergunta. Se é assim, por que tantas pessoas têm dificuldade de relacionamento? Você conhece alguém? Não olha para o lado agora, por favor. Fica quieto, olhando para frente. Mas tem gente na igreja que tem dificuldade de relacionamento. Talvez seja você mesmo, talvez seja eu, não é? Temos dificuldade de relacionamento. E normalmente quem tem não admite. Já percebeu isso? Os outros é que não me compreendem. Eu sou uma pessoa ótima, mas não sei por que não gostam de mim. Porque temos problema de relacionamento na igreja, inclusive, sem falar lá no mundo, no trabalho, na escola, em todo lugar que você anda. Tem gente que cria caso aonde vai. Você conhece alguém? Não aponta, por favor. Mas você conhece alguém assim? Aonde ela vai, ela cria um caso. Aonde vai, tem um atrito. Na igreja, essas coisas também se reproduzem. Então, não é muito compatível com aquilo que a Bíblia está dizendo, irmãos. Se isso é tão importante, se isso é o primeiro lugar, e nós todos deveríamos, em primeiro lugar, observar isso, por que ainda sobra espaço para termos problema de relacionamento dentro da igreja, que seria, teoricamente, o ambiente onde mais essas coisas deveriam ser evidentes, notadas? Então, eu preciso pensar um pouco sobre a minha vida, sobre o meu comportamento, sobre o meu relacionamento com Deus. Como é que eu terei um relacionamento com as pessoas bom se eu não tenho, em primeiro lugar, que é o mais importante, o relacionamento bom com Deus? Não há como viver nesse mundo sem se relacionar. Relacionamento é fundamental. Você não consegue viver sozinho. Consegue, irmãos? Não dá para viver sozinho. Veja, não foi o poeta que disse: é impossível ser feliz sozinho. Quem primeiro disse isso foi Deus. Foi Deus que disse em primeiro lugar. Ele olhou para o homem e disse: não é bom que o homem viva só. Por que Deus disse que não é bom? Porque não é bom. Então, nenhum de nós foi chamado para viver sozinho. Por mais que as circunstâncias tenham levado você hoje a estar só no sentido emocional, de ter um cônjuge ou algo desse tipo, mas você não consegue viver sozinho, porque a gente precisa de pessoas. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado, de amigos, de parentes, de irmãos, que componham conosco um relacionamento. Isso é extremamente importante.
Ninguém consegue viver sem se relacionar. Aqueles que tentam isso fracassam completamente. Alguns homens tentaram e tentam até hoje, no passado isso foi muito frequente, ter um relacionamento com Deus tão sublime que para isso eles não podiam se relacionar com as pessoas. Aí nasceu o movimento monástico, né? Não, eu vou me isolar no mosteiro, ou eu vou ser um ermitão na caverna, porque até no mosteiro dá confusão, né? E tem gente, onde tem gente tem confusão, né, irmãos? Todos os monges estão lá, beleza, cantando o canto gregoriano, mas de repente um implica com o outro, porque a barra da roupa dele não está muito boa. E aí começam os problemas de relacionamento. Então as pessoas tentam se isolar para ver se consegue resolver isso. Então eu vou ter um relacionamento com Deus maravilhoso, estou aqui no alto da montanha. Mas não é possível. Não é isso que Deus quer. Deus diz, não é bom que o homem viva só, o que é bom é que a gente viva em conjunto, aplicando os princípios de Deus. O que Deus quer é que a gente viva em comunhão, mas colocando as coisas no seu devido lugar, colocando as coisas na ordem certa. Então é impossível viver bem sem se relacionar bem com as pessoas. Então, aprender a me relacionar com as pessoas é algo essencial para que eu tenha uma qualidade de vida. O que é qualidade de vida, irmãos? A gente muitas vezes hoje pensa na questão material. Aí eu busco uma qualidade de vida, eu quero ser promovido no meu trabalho, eu quero que o meu salário duplique, triplique, sei lá, para que eu tenha condição de comprar, viajar, fazer, comprar aquilo que eu quero e tal, como se isso trouxesse qualidade de vida. Digamos que você tenha tudo isso e se sinta extremamente só. Isso é qualidade de vida? Digamos que você tenha tudo que você sonha conquistar materialmente, mas não tenha amigos, não tenha parentes, não tenha pessoas em quem você possa confiar, não tenha pessoas com quem você possa dividir uma tristeza ou mesmo uma alegria, você não tem qualidade de vida. Qualidade de vida não está ligada ao status, nem à quantidade de bens que você possui. O próprio Senhor ensinou isso. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não é essa a consistência da vida. Então, a vida consistente é a vida de relacionamentos. É a vida em que eu tenho qualidade por causa dos relacionamentos que tenho. Porque me sinto bem com a casa, com a família, com os amigos, com os irmãos, porque tenho um relacionamento bom com as pessoas. É claro, você não consegue ter um relacionamento bom com todos, porque tem alguns que não querem. Mas, como di hoje de manhã, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. A Bíblia nos ensina, irmãos, nós precisamos obedecer e aprender. E o maior beneficiado disso somos nós. Quando eu boto em ordem essas coisas, amo a Deus, já disse a você, todas as coisas cooperam para o meu bem. Amo a Deus, Ele satisfaz até o desejo do meu coração. Ora, se eu amo a Deus e amo os meus irmãos, eu tenho bons relacionamentos, e aí eu tenho qualidade de vida. Veja, são mandamentos que eu tenho tremendas vantagens em obedecer, como são todos os mandamentos de Deus. Não há um mandamento do Senhor que traga prejuízo para a gente. Todos os mandamentos são bons. Você já leu o Salmo 19? A lei do Senhor é perfeita. Todos os mandamentos são bons. Não há nada ruim que venha de Deus. Obedecer só vai trazer benefícios para mim. E quando penso em qualidade de vida, não há qualidade de vida se não há relacionamento. Você pode ter tudo, mas você não se dá bem com seu cônjuge, sua casa é um inferno. Você pode ser cercado de riqueza, mas se não há diálogo dentro de casa, se não há amizade, se não há companheirismo, isso não é qualidade de vida. Nenhum dos bens que você possui substitui uma conversa ao pé do ouvido, não é verdade? Uma paz, um relacionamento, um sentar à mesa, um partir de pão, nada disso é substituído por dinheiro. Então eu preciso olhar para a qualidade dos nossos relacionamentos. E dentro da igreja, isso é essencial. Uma igreja será boa ou ruim dependendo da qualidade dos relacionamentos dentro dela. Assim como a qualidade de vida depende dos meus relacionamentos, dentro da igreja a qualidade dela está condicionada à maneira como nós nos relacionamos aqui dentro, uns com os outros. Se esse relacionamento é baseado nesses princípios de Deus ou não. É baseado em interesses, em bajulações e coisas e coisas e coisas. Como são os nossos relacionamentos?
para que a gente viva melhor. Como eu posso aprender isso com a Bíblia? Aí eu queria mostrar para você aqui o que Jesus nos ensinou com esses mandamentos. Veja o versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E depois, amarás o teu próximo como a ti mesmo. São esses dois principais mandamentos que Jesus nos ensinou. E aqui eu posso ver 3 dimensões deste amor. Primeiro, amar a Deus, como ele diz no versículo 30, com toda a intensidade, em toda a abrangência disso. É assim que Jesus ilustra, com alma, com entendimento, com tudo, de todo o meu coração. É uma primeira dimensão desse amor, com toda essa intensidade que me fará obedecer aos seus outros mandamentos. Numa segunda dimensão, Jesus fala, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí é que começa o problema de algumas pessoas que não conseguem ter um bom relacionamento com outras, mesmo estando dentro da igreja. Você percebe que o mandamento está condicionado a amar ao próximo como a mim mesmo? Como é que isso funciona se eu não me amo? E aí? Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro, você, como a mim mesmo? Se eu me odeio, o que vai acontecer? Eu vou odiar você. Se eu não me suporto, eu não vou suportar você. Se eu tenho raiva de mim, vou ter raiva de você. Se eu quero dar um soco na minha cara, eu quero dar um soco na sua. É assim que funciona, entendeu, irmão? Se você não se ama, você não consegue amar o próximo. Porque a medida que Jesus colocou, o parâmetro de amor que ele colocou, é que eu ame ao próximo da maneira como eu me amo. Então, a primeira coisa para que eu tenha um bom relacionamento em todos os níveis e também na igreja, eu preciso ter uma autoimagem positiva. A imagem positiva sobre mim mesmo. Eu preciso me amar. Mas é difícil se relacionar com pessoas que se olham no espelho e se odeiam. Não estou falando de estética. Alguns se odeiam por estética, né? Querem fazer plástica, querem isso, querem aquilo. Mas não é disso que eu estou falando. Se você se olha no espelho e você não se ama, você não tem uma autoimagem positiva, todos os teus relacionamentos estarão comprometidos. Relacionamentos com outras pessoas estarão comprometidos, porque você tem uma autoimagem depreciativa. Você se olha e só acha ruim o que você vê, em todas as áreas. Você acha que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa chata, que você é uma pessoa inculta, que você não serve para nada, que você não tem capacidade, que isso, que aquilo outro. Na hora que você vai se relacionar com alguém, você transfere para essa pessoa todos esses sentimentos que você tem a seu próprio respeito. E aí nós vemos pessoas com quem não dá para se relacionar, porque são pessoas frustradas, pessoas que a gente diz, são uma pessoa negativa, mas ela não é assim porque ela é assim porque ela não se ama, porque ela não tem, em primeiro lugar, uma autoimagem positiva. Junto disso, nós falamos também de uma autoestima. Quando a pessoa perde a autoestima, ela se transforma num capacho nos relacionamentos. E ninguém gosta de se relacionar com um capacho, né, irmãos? A pessoa não tem uma autoestima, então talvez para conquistar a amizade de alguém, ela faz tudo para a pessoa, ela paparica a pessoa, ela se coloca por baixo em todas as áreas, em todos os momentos. E isso é ruim. Não é nessas bases que a gente tem que se relacionar, segundo a palavra de Deus nos diz. Então, se a minha autoestima, a minha autoimagem estão contaminadas, todos os meus relacionamentos estarão certamente contaminados. E aí a falta dessa autoestima e dessa autoimagem positiva, ela vai provocar em mim carências. Pessoa carente de atenção, carente disso, daquilo outro. São as pessoas mais suscetíveis à mágoa. Hoje eu passei, o pastor não falou comigo, ele me odeia, aquele desgraçado. Não é assim que funciona, irmãos? Quantas pessoas me odeiam porque eu não as vi? Não é? Mas por quê? Porque ela tem essa autoimagem negativa.
Ela tem esse problema com ela mesma. Então, esse problema gera uma carência emocional na pessoa. Aí, essa carência emocional se aprofunda, gera uma depressão. E aí, a dificuldade no relacionamento é total. Como você vai relacionar com uma pessoa que está lá no fundo? Não dá. E aí, isso só piora a cada dia, porque cada vez que ela afunda mais ela vê os outros mais alto, mais ela fica movida de sentimentos, todos eles ruins. Então, quando eu olho para a igreja e digo, a igreja deveria ser uma comunidade de amor, mas por que não é? Porque muitas vezes não amamos a Deus como deveríamos amar e não amamos a nós mesmos para que a gente possa amar ao próximo. E aí estabelecer com ele um relacionamento que seja positivo. Na terceira dimensão é que Jesus disse, então, amarás agora ao próximo. Como? A ti mesmo. Primeiro, a Deus, primeira dimensão desse amor, amar a Deus de todas as forças. Depois, amar a mim mesmo, não inverta essa ordem, porque ele disse amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, embora a palavra esteja depois, o sentimento é anterior. Primeiro você ama você mesmo para depois você ser capaz de amar alguém. Quando eu inverto isso, ou quando eu suprimo essa fase, eu não consigo cumprir o mandamento, e eu não consigo viver uma comunidade de amor como deveria ser a igreja, porque eu suprimi essa frase. A terceira etapa é amar ao próximo. Mas primeiro, eu preciso amar a Deus de todas as maneiras possíveis e depois amar a mim mesmo. E isso, irmãos, vai nos fazer então obedecer o mandamento, os mandamentos que são os principais. E tudo vai decorrer disso. Veja o que diz a Bíblia em 1 João, capítulo 1, verso 7. Lá no final da sua Bíblia, a primeira epístola de João, capítulo número 1, versículo 7, João diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos o quê? Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando eu ando na luz, assim como Deus está na luz, eu consigo manter comunhão com você. Mas como andar na luz se eu tenho uma imagem negativa de mim mesmo, se eu tenho uma imagem depreciativa da minha pessoa, se eu não tenho nenhuma autoestima, já estou em trevas. Como ter comunhão com alguém que não sintoniza com você? A dificuldade de relacionamentos na igreja muitas vezes passa por isso. Porque quanto mais a pessoa é assim, menos eu quero me aproximar dela. E mais ela se sente excluída. Mas quem começou isso tudo? Foi o fato dela ser assim. Então ela não é excluída porque ela está vendo? É isso mesmo, eu sou assim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou o patinho feio. Não, você não é. Mas você se acha o patinho feio. E isso faz as pessoas se afastarem de você. E aí depois você reclama que as pessoas... E aí começa esse ciclo vicioso que não termina nunca. Mas se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros, é o que a palavra de Deus diz. E como andar na luz se não é andar na obediência aos mandamentos do Senhor? E aí, depois disso, João coloca o contrário. 1 João 2, versículo 9 ao 11. Olha o que ele diz. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está onde? Nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 3 vezes ele repete aqui, trevas, trevas, trevas. Por que está nas trevas? Qual a razão de estar nas trevas? Aqui, diz que está na luz, versículo 9, mas a sua prática é diferente daquilo que ele fala. Esse é um grande problema que nós temos hoje na igreja, falar uma coisa e fazer outra coisa. Aquele que diz estar na luz, eu sou de Jesus, eu estou na luz, eu sou crente, eu sou isso, mas eu ajo como se isso não fosse verdade. De que maneira? Odiando ao meu irmão.
Então, eu digo uma coisa, estou na luz, mas as minhas ações mostram, evidentemente, que eu estou em trevas. Isso eu chamo de o pior engano, que é o auto-engano. Como diz o ditado do mundo, o pior cego é aquele que não quer ver. Talvez o pior de nós seja aquele que vê algo errado a respeito de si mesmo, né? Tem uma visão errada, está se auto-enganando. Eu digo que eu estou na luz porque eu acho que eu estou na luz, mas, na verdade, as minhas atitudes mostram que eu estou em trevas. Todo mundo vê, menos eu. Por que todo mundo vê menos eu? Porque eu estou em trevas. Nas trevas você não enxerga nada, você não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. Todo mundo vê, mas você não vê. Você acha que está na luz, mas as atitudes demonstram que você está em trevas. E ele repete isso aqui mais uma vez no versículo 11. Aquele que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas. Veja, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram. Está perdidinho, embora pense, ache, diga que está na luz. Veja que coisa tremenda para basear os nossos relacionamentos. Então, a questão que fica também, que eu quero deixar para a nossa reflexão. Por quê? Que apesar de tudo isso que a gente ouviu, algumas pessoas têm dificuldades de relacionamento dentro da igreja. Por quê? Primeiro, tem dificuldade de relacionamento com Deus. É muito comum pessoas que têm dificuldade de relacionamento na igreja terem primeiro dificuldade de relacionamento com Deus. Como é que a pessoa tem dificuldade de relacionamento com Deus? Ela reclama de Deus. Ela briga com Deus, ela é inconformada com as coisas de Deus, ela não admite que Deus possa ter feito algo da forma como fez, ela acha que sabe fazer melhor do que Deus até. Existem pessoas assim na igreja? Existem. E é por isso que é difícil se relacionar com elas. Porque se ela não consegue se relacionar com Deus, como é que eu vou conseguir? Eu que sou tão imperfeito, Deus é perfeito, e ela não consegue se relacionar com Ele, imagina comigo que sou cheio de defeito. O que você acha? Não dá. Então, a razão, em primeiro lugar, porque ela não tem um bom relacionamento com Deus. Existem crises no coração dessa pessoa que impedem que ela tenha um bom relacionamento. Vamos ver um exemplo disso em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, no verso 23, está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Da onde? Do coração. Tem que guardar o quê? O coração. Acima de tudo que eu preciso guardar, guarde o coração. Quando há crises interiores, essas crises estão no coração, a gente não consegue se relacionar. Não é porque os outros são bons ou maus, é porque o problema está em nós. A nossa crise interior, eu não guardei o meu coração, acima de tudo eu deveria ter guardá-lo. Por quê? Porque ele é enganoso. O coração engana a gente, irmãos. E aí, com base num coração enganoso, eu não consigo me relacionar com as pessoas, porque eu não guardei o principal. Mais uma vez, sobretudo é o principal. Guarde o coração, porque senão você terá problemas de relacionamento. Coração desequilibrado gera problema de relacionamento. Pensa assim, relacionamento amoroso. A pessoa tem um coração desequilibrado, ela tem problema de relacionamento amoroso. Ou ela ama demais, ou ama de menos. Ela conhece hoje, já está dizendo, estou apaixonado por você, não vivo sem você, rastejo os teus pés. Isso é um problema de coração. Ela não está guardando o seu coração, ela não consegue se relacionar direito por causa disso. Tem vários aspectos de problemas do coração que ela não guarda, que vão atrapalhar no seu relacionamento. Então eu preciso cuidar disso, guardá-lo, é o mais importante. E o que vem ao nosso coração? Nosso coração, como é enganoso, está sujeito a todo tipo de engano, irmãos. São do coração que nascem os pecados. Eles primeiro são germinados aqui para depois serem efetivados. Ninguém peca por acaso, ela primeiro maquinou no seu coração, primeiro arquitetou ali, né? O desejo nasceu ali para que depois fosse consumado. Então a gente tem alguns exemplos na Bíblia de pessoas que precisam nos ensinar que nós não podemos cometer os mesmos erros. Por exemplo, Gênesis capítulo 4, a história que todo mundo conhece aqui de Caim e Abel, né?
Como Caim matou o seu irmão? Por que Caim matou Abel? Qual era o problema, né, desse rapaz chamado Caim? Versículo 3 de Gênesis 4. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre dominá-lo a você. Cumpre a ti dominá-lo. Veja que até aqui ainda não houve a consumação do pecado, mas aqui o coração de Caim já está completamente contaminado. Você consegue perceber isso? O coração dele já está irado, já está cheio de inveja, né? Já está cheio de corrosão por dentro. Ele gostou do meu irmão, não gostou de mim. Aceitou meu irmão, não me aceitou. Por que isso acontece? E começou já no seu coração toda essa mácula. E isso gerou um desejo. Qual o desejo? Matar seu irmão. Aí Deus, sabendo de tudo, diz a ele assim: ô Caim, o seu desejo será contra você, mas quem tem que dominá-lo é você mesmo. Não vem orar para mim: Senhor, tira o desejo de eu matar meu irmão. Não vem, que não tem. Quem tem que dominar é você. É você que tem que dominar esse ódio dentro do coração. Ele nem devia estar aí, porque ele começou aí porque primeiro entrou a inveja. Então veja, um coração desassossegado, ele é palco para todas essas coisas, e aí gera os problemas de relacionamento. Irmãos, um mata o outro, porque no coração de um se estabelece uma inveja que o corrói por dentro até que ele consume a morte de seu irmão. E um coração em crise, queridos, ele é fonte de tantas coisas ruins. Dele procedem, como a gente leu aqui, todas as fontes, né? E é uma coisa ruim pode sair da boca, pode sair porque a Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio um coração desassossegado? Veja Mateus capítulo 12. Vamos ler. Mateus capítulo 12, versículo 33 e versículo 34. Mateus 12, verso 33 e 34. Diz assim: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque todo fruto, pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Como posso falar algo bom se eu estou cheio de maldade? Se o coração está desassossegado, cheio de crise, cheio de inveja, cheio de sentimentos ruins, o fruto que vai ser gerado é um fruto da maldade. É uma coisa evidente que a Bíblia coloca. Então, o relacionamento às vezes é difícil, é por causa, em primeiro lugar, da pessoa que não tem um relacionamento com Deus, aí não vai conseguir ter um comigo também. E tem um coração cheio de desassossegos, que vão gerar toda sorte de coisas ruins, que vão se manifestar, às vezes, pela boca. E aí a pessoa sai falando mal de todo mundo, sai chutando balde. Mas isso é fruto de um coração não tratado, um coração que está em frangalhos. Então, quando abre a boca, só diz besteira, porque o coração está cheio de besteira. É uma consequência, irmãos, não é nada surpreendente. E aí, como resultado desse desassossego, o que a gente tem? Todo tipo de desobediência. Se eu não consigo guardar o primeiro, como é que eu vou guardar o 500, o 420? Não tem como. Se eu não consigo guardar o primeiro mandamento, eu não vou guardar todos os outros, isso vai ficar sempre mais difícil. E aí, como resultado, olha o que a gente tem. Gálatas 5, abra aí. Gálatas 5, 19 ao 21. Aqui a Bíblia fala das obras da carne. Mas pensa comigo, aonde são geradas essas obras da carne? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Veja, problema de relacionamento, segundo a Bíblia, é chamado de obra da carne.
Porque a obra do Espírito é fazer com que a gente tenha um bom relacionamento com todas as pessoas. A obra do Espírito é fazer com que você se relacione bem. Mas a inimizade está aqui citada nas obras da carne: porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nesse monte de coisas está aqui no meio a inimizade colocada no mesmo nível de todas as outras coisas terríveis que são citadas aqui. Inimizades que nascem de um coração inquieto, que nascem de um coração desassossegado, que não foi guardado como deveria ser, segundo nos diz a Bíblia. Então as obras da carne serão geradas. Veja Provérbios capítulo 10, verso 19. Isso é um fruto, irmãos, de um coração assim desassossegado. A boca fala do que está cheio o coração. Provérbios 10, 19. Veja só o que está escrito em Provérbios 10, versículo 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. No muito falar vai escapar uma bobagem. Quer um conselho, irmão? Fala pouco. Você calado é uma bênção. Você conhece gente assim? Você diria para ela assim: irmão, você é maravilhoso, calado. Você calado é um poeta. Fica quieto aí, meu irmão. Não abre a boca, não. Você está tão bem caladinho, vai estragar tudo. E isso é um problema sério, irmãos. A Bíblia nos diz porque o coração está cheio, a boca acaba falando. Pensa muito bem nisso. Um coração ajustado produz um falar equilibrado. Um coração ajustado. E a gente se relaciona como, na maioria das vezes? Falando. Irmãos, quantas brigas já começaram por uma coisa que você falou e a pessoa não entendeu, ou você falou mesmo, ela entendeu mesmo. Quantas brigas já começaram porque uma coisa foi dita que não deveria ser dita? Não era melhor ter ficado calado e manter a paz? No que depender de vós, tende paz com todos os homens, diz a Bíblia. Não era melhor ficar quieto? Talvez calado você não atrapalhe tanto. E muitas vezes o coração cheio de inveja, cheio de problemas, cheio de frustração. O que vai sair desse coração, irmãos? Você vai julgar os outros com a medida que você se olha. Aquela autoimagem negativa que você tem de você mesmo, aquela falta de autoestima, será transferida para os outros nas suas palavras. Você nunca vai amar ao teu próximo, porque você também não se ama. E aí nós vemos o que aconteceu com o profeta Jeremias. Olha só, Jeremias 18, 18. Vamos ler na Bíblia aí. Veja um exemplo de coisas que a gente fala quando está com o coração desse jeito. Jeremias 18, 18. Diz assim: então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de falar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. O plano era ferir Jeremias com o quê? Com a língua. Não era com a espada, não era com um chicote, era ferir com a língua. A língua fere também, sabia disso? Guarda a tua língua antes que ela vire um chicote, antes que ela vire uma foice. Bota ela dentro da boca. Quanta coisa seria evitada se palavras simplesmente não fossem ditas. Outra coisa que fazemos com a língua, que é fruto de um coração desajustado, abra a Bíblia em Provérbios 12, versículo 22. Diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Um coração também assim produz uns lábios mentirosos, que só proferem mentiras, só falam coisas erradas. Isso é um desajuste interior do seu coração. E outra coisa produzida por esse desajuste, que eu já expliquei aqui, mas vou exemplificar melhor agora, no Salmo número 12, Salmo número 12, versículo 1 ao 3. Veja o que está escrito no Salmo número 12, do verso 1 ao verso 3. Como é que começa esse salmo aí?
É um grito: socorro, Senhor. Já viu aí? Socorro, Senhor. Porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falsidade, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Veja o perigo dos lábios bajuladores, como eu disse, às vezes com segundas intenções, com enredo, não é, com mentiras, com enganos, coisas que nós precisamos tratar dentro do coração, porque são frutos de um coração desajustado, como diz a palavra de Deus. E o salmista estava sofrendo com isso, sofrendo com pessoas assim. Então, relacionamentos se complicam quando você age dessa maneira. Pessoas começam a te evitar, começam a te isolar, começam a te deixar de lado. E aí, o que eu fiz? Você fez. Você disse o que não devia dizer, você não amou. Isso acontece, irmãos. A igreja é um lugar de amor, mas nós somos responsáveis por obedecer esses 2 mandamentos em primeiro lugar. Qual a solução para esse tipo de problema? Primeiro, claro, obediência. Obediência é essencial. Veja a Bíblia em Efésios capítulo 4. Paulo propõe aqui uma solução. Efésios capítulo número 4, do versículo 30 até o capítulo 5, versículo 4. Vamos ver o que Paulo está nos dizendo aqui. Efésios 4, do 30 até o 4 do capítulo 5. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura. Amargura atrapalha relacionamento. Cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. O excesso de malícia atrapalha os relacionamentos. As conversas são maliciosas. Dizemos uma coisa como quem diz, jogando uma isca para o outro cair. Entre nós não pode haver coisas desse tipo. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ações de graça. Essa é a solução proposta por Paulo. Vigiar o coração, que procede tanta coisa ruim, vigiar a boca, vigiar os lábios, amar a Deus em primeiro lugar, amar ao meu irmão como amo a mim mesmo, olhar para mim, entender que preciso me amar, que preciso me aceitar, que preciso ter uma imagem positiva de mim mesmo, real, mas positiva. Se eu vejo algo ruim em mim, o que eu preciso fazer é mudar, irmão. Não estou dizendo para você se enganar, como se enganava a bruxa da Branca de Neve, espelho, espelho meu. Não, não se engane. Há sempre alguém para te enganar, mas se ver alguma coisa ruim no espelho, mude, conserte, trabalhe isso na sua vida, com os instrumentos que a palavra de Deus nos dá, para que a gente tenha um bom relacionamento, para que a gente ame a Deus, para que a gente seja uma bênção na igreja. Então eu preciso fazer como Paulo me aconselha aqui, começar a olhar o lado bom das pessoas. Irmãos, todo mundo tem um lado bom. Ninguém disse um amém agora, hein? Eu acho que você está muito crítico. Tem um lado bom, eu não sei qual é o meu, se é o direito, se é o... Não, todo mundo tem um lado bom. Às vezes está pequenininho, né? Mas tem uma coisinha boa lá. Procura que você acha. Irmãos, achar defeito é a coisa mais fácil do mundo. Se eu pedir para você, te der um papel e um lápis, diga assim, 10 defeitos da pessoa que está do seu lado, você rapidinho escreve. Agora diga 3 qualidades, você vai ficar pensando meia hora para escrever. Pensa, porque achar defeito é fácil demais. A gente precisa mudar esse comportamento
começando por dentro de nós. O problema está dentro, é do coração que surgem todas essas coisas. Então, ter uma visão positiva das pessoas é ter a visão de Jesus. Você já imaginou como Jesus olhava para as pessoas? As que não prestavam, ele conhecia de longe. Embora as que não prestavam eram as mais bonitas. Eram os fariseus, os escribas, tudo de roupa bonita, né? Tudo bem arrumado, bacana. E ele dizia, sepulcro caiado, por fora tudo bonitinho, por dentro tudo podre. E outros que a sociedade não dava a mínima, que estavam condenados até pela lei, como a prostituta, como a adúltera, como as pessoas que não tinham aos olhos de ninguém valor, ele conseguia ver o lado bom daquela pessoa. E com esse lado bom é que ele trabalhava, para que ela se rendesse a ele. Jesus nunca salvou alguém que não tenha se rendido a ele, mas rejeitou muitos que achavam que não precisavam dele. Então eu preciso aprender a ter os olhos de Jesus, porque senão com os meus olhos, irmãos, só vejo defeito. Se eu ficar olhando, eu só vou ver defeito, que Deus nos deu os seus olhos. E vejo que a Bíblia diz, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aí eu lembro de João, se você diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, por que você odeia aquele irmão? Ah, porque eu vi uma coisa que ele fez, porque eu vi uma coisa que ele disse, porque é isso, porque ele é assim, que ele não vale nada, que ele não sei o que, tudo isso foi o que você viu. Mas se os teus olhos forem bons, você verá ali uma pessoa em transformação, você verá uma pessoa que pode ter jeito com o amor de Deus, você verá uma pessoa que pode se transformar, e aí você não vai odiá-la. E aí você não entrará em trevas, não estará em trevas, porque os teus olhos serão como os olhos de Cristo. Uma coisa que é preciso a gente aprender, e que muita gente já esquece, é ser exigente com a gente e tolerante com os outros. Já viu que a gente faz o contrário? Nós somos tolerantes com a gente e exigentes com os outros. Como aquela pessoa pode fazer isso? Mas se eu fizer a mesma coisa... Não, eu tinha as minhas razões. Deus entende. Somos críticos com os outros, mas tolerantes quando somos nós que fazemos as mesmas coisas. Tem um ditado antigo que diz, não fale, não faça com os outros o que você não gostaria que falassem ou fizessem com você. Amém, irmãos? Aprenda com o Salmo 133. Para a gente terminar, leia aqui no Salmo 133... o que a palavra de Deus diz sobre isso. Salmo número 133. Um pequeno salmo, com tanta coisa boa para a gente. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Veja que Deus trabalha e abençoa na unidade. É assim que Deus abençoa. Que você entenda isso. Se torne um com teu irmão e viva uma vida diferente, obedecendo aos primeiros mandamentos em primeiro lugar, amando a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu pensamento, amando você para que você possa amar alguém, resolvendo você para que você possa se relacionar com alguém. Se a gente fizer isso, irmãos, a nossa igreja será uma comunidade verdadeira de amor. E todo mundo vai nos conhecer por essa característica. Seremos conhecidos pela maneira como dispensamos amor e cuidado uns aos outros. Essa é a vontade de Deus. Por isso Ele colocou esses mandamentos em primeiro lugar. Antes de pensar em obedecer outros, obedeça a esses primeiro, depois você obedece os outros também. Mas esses estão em primeiro lugar. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos a minha vida, a vida de cada irmão que chegou aqui essa noite. Ouvimos a Tua palavra, palavra que precisávamos ouvir. O Senhor trata conosco, trata com cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades espirituais. E eu te peço, Deus, que essa noite tenha sido uma noite de tratamento de Deus,
para que eu e cada irmão possamos nos relacionar melhor, possamos em primeiro lugar limpar o nosso coração, mudar a imagem que temos de nós mesmos, sermos capazes de nos amar com equilíbrio, para que possamos também da mesma maneira amar ao nosso próximo, mas em primeiro lugar, que nós possamos te amar de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a alma, para que a tua palavra tenha importância para nós, para que os teus mandamentos sejam respeitados por amor, Senhor, não por medo, não por coação, mas por amor, porque te amamos dessa forma. Obedecer se torna algo natural para nós, e que assim aconteça na vida da igreja, para que tenhamos aqui, Senhor, verdadeiros relacionamentos. Eu clamo ao Senhor para que essa igreja desenvolva verdadeiros laços, que os irmãos desenvolvam verdadeiros relacionamentos, que tragam paz, que tragam qualidade de vida, que tragam alegria para as famílias, para os corações, que seja um ambiente de paz, em que o seu Espírito seja reinante, Pai. Reina sobre nós, eu te peço. E agora que vamos participar da tua ceia, Senhor, lembra-nos desses princípios, que possamos examinar o nosso coração e ver há alguma coisa errada, Pai, algum caminho de morte dentro de nós. Precisamos consertar isso. O nosso desejo é contra nós, mas cabe a nós dominá-lo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a identificar essa noite o que tem impedido dentro do meu coração de eu me relacionar bem com as pessoas. Sou eu que preciso mudar, não são elas. Eu preciso mudar, para que então eu cumpra e obedeça a tua palavra. Fala conosco, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Você vai receber a ceia do Senhor. Participe depois de se examinar. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Peça a Deus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, sentir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, Senhor. Glória a Deus. Dá-nos esse coração, Pai.
coração transformado, coração tratado pelo Senhor. Ajuda-nos a guardar esse coração acima de todas as coisas, para que possamos, Senhor, cumprir a Tua lei, cumprir a Tua palavra, guardar os Teus mandamentos. Ajuda-nos, Pai. E agora, nesse momento de ceia, em que nos reunimos em torno da Tua mesa, Pai, queremos examinar o nosso coração, como diz a Tua palavra. Não para que o Senhor descubra alguma coisa sobre nós, porque o Senhor já sabe todas as coisas, mas para que eu identifique no meu coração algo que precisa ser tratado e determinar essa noite, tratar isto em mim, para que eu seja digno de participar desse momento que o Senhor nos convidou a fazer em Tua memória. Temos diante de nós o pão que partimos, que simboliza Teu corpo, que sofreu castigo severo por nossa causa, em nosso lugar. Castigo que nos traz a paz. O Senhor levou sobre o corpo todas as nossas dores e enfermidades. Por isso te agradecemos pelo trabalho que o Senhor fez na cruz por cada um de nós. E queremos participar dignamente, olhando para dentro de nós e tratando o que precisa ser tratado, dominando o que precisa ser dominado. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Aliança que nos inclui. Sangue que perdoa os nossos pecados, que nos lava. Pai querido, perdoa as nossas falhas do dia a dia. Perdoa, Senhor, aquilo que identificamos nesse momento de autoexame. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre nós, mas que nós possamos tratar o nosso coração, para que possamos obedecer os Teus principais mandamentos e dali todos os demais. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos essa noite mais uma vez. Trata conosco, transforma as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, Cumprir o Teu querer. cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Amém, Senhor. Dá-nos esse coração. Glórias ao Teu nome, Pai. Aleluia.